Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando aqui para nossa aula. Hoje o exercício que nós vamos fazer é um exercício bem interessante, bem legal. Vamos tratar de escala humana. Mas o que é a escala humana? A escala humana é a representatividade do homem, né? Do corpo humano, da figura humana. E a gente utiliza essa representação na arquitetura para ilustrar melhor as escalas do nosso projeto e humanizar os nossos desenhos. Então, é primordial que saibamos todos representar esse desenho do homem, né? Então, da escala humana. Para isso, a gente tem algumas regrinhas. Primeira coisa que eu quero desmistificar é que todo mundo consegue desenhar a escala humana desde que saiba essas regrinhas básicas e simples, tá? E eu tô falando na escala que vai muito além, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, vai muito além daquele homenzinho palito que a gente está acostumado a desenhar, tá? E para isso, hoje a gente vai usar, eu escolhi aqui um lápis 4B, dos que vocês já têm. Quem quiser usar um 2B pode usar, quem quiser usar o B também. Quem quiser começar a traçar com um lápis H ou 2H ou mesmo HB e depois reforçar com um lápis da gramatura B, fica à vontade, tá? Então, qual é a regra? Para a gente fugir desse homenzinho que eu falei, que é o homenzinho palito, né? Então, como é que eu saio dessa lógica do homem palito? Muito fácil. Existem uma regra básica para quem desenha, para quem faz inclusive ilustração, da regra das 8 cabeças. Então, por isso que o professorzinho aqui criou para vocês essas marcações. Então, aqui eu representei exatamente o espaço de 8 cabeças, né? E é a partir dessa representação que vocês vão aprender a fazer o corpo humano, tá? A gente não vai representar aqui o corpo humano, musculatura, etc. Não é nada disso. A intenção não é fazer realismo. A intenção é apenas fazer um desenho do corpo humano estilizado, que é o que a gente usa na arquitetura. E aí eu vou indicar para vocês que vocês coloquem aí no Google escalas humanas desenhadas por Oscar Niemeyer, por exemplo. Tá? Vocês vão ver que tem desenhos muito interessantes. Mas vamos lá, para a gente começar. Então eu falei que a gente tem as 8 cabeças e a gente parte desse princípio e que isso é uma lógica, inclusive, que os desenhistas utilizam, né? Quem faz ilustração também. Então, professor, o que são essas 8 cabeças e o que é essa representação do corpo humano a partir disso que você está nos propondo aqui? Aliás, aproveitem essa folha, eu já enviei para vocês, vocês podem imprimir se acharem mais fácil, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui é o limite de altura do meu homenzinho, da minha escala humana, e aqui seria o piso. Então, esse espaço aqui é uma cabeça. Então, a lógica minha é aqui, ó. Vou fazer assim bem forte para vocês verem. Então, eu estou desenhando a cabeça da minha escala humana. Fazer uma bolinha aqui, ó, uma circunferência, exatamente nesse ponto, que é como se fosse o pescoço. Eu já deixei, ó, a largura é exatamente proporcional à altura de uma cabeça. Então, essa largura é proporcional a isso aqui, como se fosse um quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer agora, ó, eu vou marcar aqui, ó, quase na extremidade, ó, as bolinhas. Isso aqui, ó, é como se fosse o ombro do homenzinho. E aí tem uma coisa interessante, ó. Eu vou passar uma linha, que é mais uma cabeça, outra linha, e aí aqui é mais ou menos a marcação do meu umbigo. Nessa marcação e nessa bolinha aqui, ó, é como se eu fizesse uma linha fechando. Tem gente que gosta de desenhar falando que é um triângulo fechando, né? E depois, a partir dessa linha aqui, que é a linha do umbigo, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a linha
abrindo. Certo? Então tá aqui, ó. Eu já tenho praticamente cabeça, pescoço e tronco desenhado. Feito isso, eu vou fazer a marcação das minhas pernas. Então, aqui, ó, eu tenho mais ou menos a linha onde eu tô abrindo as pernas e aqui eu venho fechando. Pé. Opa, sem tirar a folha do lugar. Aqui, na segunda linha, ó, é onde eu tenho mais ou menos a minha marcação de joelho. E aqui agora eu vou fazer assim, ó. Na linha do umbigo, eu tenho de novo essa marcação, essas bolinhas. E é como se eu, como se eu não, é exatamente traçando os braços. E aí daqui para baixo, na próxima linha, eu tenho mais ou menos, né, os antebraços e a mão. Então tá aqui, ó. Quando a gente tem esse parâmetro, olha que simples que é, né? Que fácil que é desenhar. Então, se eu fosse desenhar o peito estaria nessa linha aqui, ó. Aqui seria a minha linha de umbigo, aqui a minha linha de cintura, aqui minha linha de joelho. Então, olha como tá fácil e tá simples desenhar isso. Então, essas minhas marcações, cada um desses espaços significa uma cabeça. E tendo essa compreensão desses espaçamentos, fica muito simples e muito tranquilo de eu desenhar uma escala humana. Em suma, se eu for contar isso aqui, eu vou ter sempre uma referência. Eu vou aproveitar e vou pegar uma caneta aqui, uma canetinha vermelha para marcar para vocês. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços. Aqui, ó, 1, 2, 3 espaços. E aqui eu tenho um espaço. Então, essa teoricamente é uma proporção para desenho do corpo humano, da representação do corpo humano. Então, eu quero que vocês depois peguem essa folhinha e reproduzam esse desenho. Não se preocupem em fazer bonito, em ser belo, em ser preciso. Se preocupem nas proporções. Porque depois as representações de vocês, elas devem teoricamente seguir ao máximo essa relação de proporção. Até que vai chegar um momento onde vocês vão criar algo mais estilizado. Eu vou mostrar mais pro final da aula hoje como é que são algumas escalas humanas mais estilizadas, tá? Mas eu quero que vocês aprendam isso. E aí vocês vão vir nessa sequência. Então, aqui vocês vão fazer esse desenho. Aqui, ó, eu quero que a gente faça de uma outra forma. Eu vou pensar nisso um pouco mais direto, ó. Então eu tenho, de novo, uma cabeça, um espaço. Eu marquei minha cabeça. Aí eu sei que eu tenho 1, 2, 3. Então, até esse ponto aqui, ó, é onde vem a minha cintura. Então, eu vou fazer uma marcação. Estou fazendo alguma coisa mais simples para vocês. E aí eu sei que até aqui eu tenho a marcação da minha perna, ó. Tá aqui minha escalinha humana. Então, de novo, eu segui a proporção 1, 3 e 4, tá? Professor, mas eu vou sempre desenhar dessa forma? Sim, mesmo que você queira fazer a sua escala humana com a expressão de movimentos. Então, de novo, ó, cabeça. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou
esse bonequinho aqui, ele tá de costas pra gente. Então tá aqui, ó. Aí, sei lá, vou pôr um outro aqui, ó, seguindo essa lógica de desenho. Ele tá aqui, esse aqui eu quero fazer aqui com como se estivesse encostadinho, ó, na parede. Então. Tá aqui, ó. Ah, esse aqui ele tá... Vamos ampliar a brincadeira. Esse aqui ele tá segurando o cachorrinho aqui, tá vendo? Então, mesma coisa, sempre seguindo a lógica do 1, 3 e 4, tá? Então, o que eu quero que vocês façam é a reprodução desses desenhos, como eu estou fazendo, mas sem a preocupação de que vá ficar bonito, de que tá certo, que tá errado, enfim, eu quero que vocês se atentem e se preocupem com as proporções. Então vocês vão fazendo, eu quero que vocês façam também nesse tamanho aqui menor, para vocês irem treinando, né, o olhar de vocês, a sensibilidade, enfim, e a questão dos parâmetros de escalas que eu estou colocando. Depois vocês vão vir para cá, ó. Então aqui, ó, mesma coisa, aqui eu já separei, ó, 1, 3 e 4. Então vou lá, quero fazer alguma coisa um pouco mais estilizado, ó. A cabeça, o tronco, mas aqui eu quero essa representação. Então, de novo, ó, 1, 3, mas professor, aqui está mais do que 3. Acontece que aqui eu estou desenhando o vestido que está abaixo da linha da cintura, né? Mas se eu for pensar aqui no corpo, eu tenho 4, eu tenho 3 e eu tenho 1 novamente. E aqui é os mesmos parâmetros para esse desenho da criança, tá? Então, testem esses desenhos e reproduzam também nessa outra escala, né? Nesse tamanho menor. Percebam que não tem segredo. Toda vez que a gente segue essa lógica do 4, 3, 1, né? Ou das 8 cabeças, a gente tem um resultado muito satisfatório. O que eu estou querendo evitar com vocês? Eu estou querendo evitar que vocês tenham aqueles desenhos de escala humana. Primeiro, né? Vou fazer aqui embaixo, mas eu quero evitar que vocês façam aquela escala humana, né, que é o homem palito. E eu quero evitar que vocês façam um desenho de escala humana sem a proporção correta, sem a proporção adequada. Com o tempo, e se vocês forem estudar os outros arquitetos, né, vocês vão perceber que à medida que você vai ganhando experiência e você vai criando a sua identidade, né, do desenho, você também muda a forma que você faz a sua escala humana. Então, muitos arquitetos não desenham desse modo, desenham com as proporções, mas desenham
de modo muito mais estilizado. E é legal também isso, porque não tem uma coisa, o certo ou errado, tá? Tem a representatividade. Então, tem várias formas da gente representar né, a escala humana. Então, por exemplo, dá pra gente fazer aqui, ó. Ainda quero colocar um cachecol aqui, né? Nessa minha escala humana. Outra possibilidade que eu tenho, que também é interessante, quero fazer alguma coisa mais estilizada ainda. Outra possibilidade sei lá, de novo, né? Outra possibilidade de escala. Se fosse o tio Oscar, talvez ele fizesse alguma coisa mais aqui, ó. Tio Oscar Niemeyer. Então é isso. Vocês podem aproveitar essa linha de baixo para fazer algumas reproduções desse tipo de escala humana e também vocês podem brincar um pouco e tentar criar um desenho com a identidade de vocês, tá? Usando essa criatividade. Acho que vai ser bem interessante enquanto exercício, tá? Então, para a escala humana, de novo, né? Vamos fazer esse exercício para aprender a dimensionar o corpo em função dessa regra. A gente vem replicando para essas linhas e depois a gente tem a possibilidade de criar alguma coisa aqui mais solta, mas também, novamente, respeitando a questão das proporções. E a gente vai esquecer, por hora, esse aqui nós não vamos fazer, tá? Então a gente vai tentar representar alguma coisa desta forma aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um exercício bem legal, muito tranquilo, como vocês puderam ver. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito fazer, tá? Beijo, turma!